Vamos Para lá. quem não me conhece, né? Vou falar um pouquinho da minha história, depois da sua história, rapidamente, né? Então, eu já trabalho com reprodução humana desde final da década de 80 para 90, quer dizer, faz um montão de Um tempo do montão de século tempo. passado. E eu fui fazer a minha especialização nos Estados Unidos, aí quando eu voltei, desde então, é, trabalhei em laboratório de fertilização in vitro, fiz o primeiro bem de proveito nas todas as clínicas, na parte laboratorial, com a ajuda de outros colegas que hoje estão despontando na parte clínica também. E depois eu fiquei na pós-graduação como orientador até o estrito sensu, e por isso que eu sempre, quer dizer, por isso não, eu sempre gostei dessa parte acadêmica, de ensinar, de ter relacionamento com os alunos, né? Então, aí que eu criei o curso pós-graduação, primeiramente no Sírio-Libanês, depois a gente criou o Instituto e que a gente vem promovendo os cursos, há 14, 15 anos que a gente promove cursos de reprodução humana, né? E algumas pessoas se destacam, como a Rita, uma pessoa que é super dedicada, né? Que ano foi que você fez mesmo? Foi em 2017. 2017. E desde então ela não tem largado mais a gente faz questão de ficar com ela também. Hoje ela dá uma super mão no nosso curso, orientando as pessoas mais novas, né? Então tem sido bacana essa relação. E ela tem um consultório, né? Eu sempre confundo Araras com Araras, né? Araras. Não vou falar outro, porque você não vai confundir. E, e ela tem um pé em São Paulo também, por conta também que ela também gosta dessa parte de ensino, tá, de aprender, e o marido também está por aqui, vira e mexe, as filhas estão fazendo residência, quer dizer, então tem essa conexão toda. Então a gente como a gente está super alinhado, né? Então a gente está fazendo uma rodada aqui para conversando com as pessoas que falam, vamos dizer assim, falam a mesma língua, né? Então, nós vamos fazer uma rodada aqui de perguntas e resposta, que as pessoas quiserem perguntar, a gente vai estar aqui sendo sabatinado por vocês. O que eu souber, eu respondo, o que a Rita souber, ela responde, e a gente vai tocar essa meia horinha, 40 minutos. Então, boa Obrigado, noite, Rita. Jorge. Boa noite. Boa noite para todos que estão aí conosco nessa, né, para mais uma live. Eu falei que agora são tantas lives, né, Jorge, que a gente teve a pandemia, né, e agora um monte de lives. Mas, de certa forma, isso é bom. Eu acho que trouxe muito conhecimento para as pessoas. Eu acho que trouxe uma proximidade nossa, né, de nós médicos e as nossas pacientes, os nossos pacientes. Então, eu acho que esse canal que foi, não que foi criado, mas esse canal que foi aí estimulado durante esse período foi um canal muito importante. Então, eu sou a doutora Rita Piscopo, eu moro em Araras, no interior de São Paulo, é uma cidade que fica mais ou menos a 170 quilômetros de São Paulo. Sou ginecologista e obstetra de formação, tenho um consultório geral, atendo todas as patologias das mulheres, e de uns X anos atrás, mais ou menos, eu me interessei por reprodução humana. Comecei a procurar aí, vários cursos e pós-graduação e encontrei aí a pós-graduação do Dr. Jorge. O que me interessou bastante era uma pós-graduação que não era só teórica, e sim prática também, né? Com discussão de casos, atendimento de pacientes. Eu acho que esse foi o grande diferencial, Jorge. Eu acho que isso que trouxe aí a grande segurança para trabalhar e até mesmo a minha paixão aí pela reprodução humana. Então, eu atendo as pacientes aqui em Araras, no meu consultório, então pacientes da região, pacientes da minha cidade, das outras cidades próximas. A gente tem muitas cidades aqui ao redor e o caso é conduzido aqui, ao acompanhamento do caso, diagnóstico, os medicamentos, ultrassons. E quando nós vamos partir para a parte laboratorial propriamente dita, aí eu vou com as pacientes até São Paulo e acompanho aí os procedimentos de captação, de transferência. Então, a gente tem uma parceria bem grande nisso, que já vai aí quase com uns 4, 5 anos, e espero que dure muito, tá? Então, essa foi a minha apresentação, a minha história
para vocês entenderem um pouquinho, né, o porquê que eu estou ligada hoje à Clínica Gera e ao grupo do Dr. Jorge. E tem duas amigas nossas aqui, a Carol Lázaro, a Carol do Rio, e a Tânia também está por aqui. A Tânia está sempre prestigiando a gente. Um beijo para vocês. Então, vamos começar? Alguém já perguntou se quem teve ectópica dá para engravidar. E aí? E aí? Dá para engravidar, sim. Dá para engravidar de algumas formas, né? Se essa gravidez ectópica ela foi uma gravidez tubária, porque muitas vezes a gravidez, a tuba é o lugar mais frequente de existir a gravidez ectópica, então fica na trompa. Mas podem existir implantações em outros pontos, no abdômen, no ovário. Mas vamos dizer que você teve uma gravidez tubária, que essa trompa se rompeu e que você perdeu essa trompa. Se você ainda tem a outra trompa saudável, íntegra, sem obstruções, ou seja, não está entupida, você tem até condições de engravidar naturalmente, sim. Tá? Então, se você tiver uma trompa residual saudável, a sua chance de gravidez é muito grande. Se porventura, por algum motivo, você teve que retirar as duas trompas, tá? Por um motivo qualquer, daí a gravidez a gravidez natural não vai mais poder acontecer e aí a gente vai precisar te ajudar com o procedimento de fertilização. Mas o mais comum é que com uma trompa boa e um marido sem nenhum problema seminal, você tem toda a condição de engravidar. Ela conta que engravidou lá com a gente há uns anos atrás e pergunta se uma paciente que engravidou uma primeira vez, a segunda vez é mais fácil? Com certeza, né? Se ela engravidou uma vez, eu costumo falar, a máquina funciona uma vez. Então, a possibilidade dela funcionar de novo é grande. É que nem um avião. Se voou uma vez, talvez voe a segunda vez. Se nunca acontecer, a gente não sabe, não tem certeza. Mas, com certeza, a infertilidade, nesse caso, secundária, a infertilidade secundária, geralmente é mais fácil de resolver do que aquela infertilidade primária, que é aquela paciente que nunca engravidou. Realmente, a única coisa é se essa gravidez aconteceu quando ela era muito jovenzinha e hoje ela já é uma mulher bem mais madura, né? Não vamos dizer mais velha, mas um pouco mais madura. Então, essa questão do tempo entre uma gravidez e outra pode ser um fator aí muito importante. Mas, como o Dr. Jorge falou, se uma vez que a máquina está funcionando bem e o caminho está aberto, a chance de uma gravidez é muito grande. Aí tem alguém aí que está perguntando também se pólipo, né, pode evitar gravidez, né, pode dificultar. O pólipo é uma das doenças que pode realmente dificultar a gravidez. Pode pode também não impedir. E também, às vezes, o pólipo ele está dentro do útero e vai no médico, o médico fala que se não tirar não vai engravidar, depois aparece grávida. Pode ser que isso aconteça. Mas se ele está dentro do útero, a conduta geralmente é cirúrgica, porque até então ninguém sabe se esse pólipo, essa carne esponjosa que está dentro do útero, se ela é benigna ou maligna. E além do que, pode levar a sangramentos, a menstruação fica mais abundante e prolongada. Então, por isso que geralmente a conduta, quando tem um pólipo no útero, independentemente se quer ou não engravidar, a conduta é a sua retirada. Pode observar, pode seguir? Pode, mas não tem muita razão, porque além do que hoje em dia tem muitos médicos que têm a capacidade, a habilidade de tirar os pólipos uterinos, inclusive pelo convênio. Sim, a esteroscopia hoje se tornou um procedimento aí muito mais difundido, né? Muitos médicos fazem. Quem não tem o aparelho próprio tem condição de fazer isso no hospital. E aí só relembrando mesmo, se o pólipo apareceu, foi um diagnóstico ultrassonográfico, ele deve ser investigado sim, tá? Pode não ser a causa da infertilidade, mas deve ser investigado, deve ser retirado, examinado esse pólipo, porque é um fator que pode aí gerar uma dificuldadezinha para engravidar. Olha aqui, ó, com curiosidade, tô com o livro aqui, ó. Um livro que eu editei em 1997. Então, muitos anos atrás, né? Justamente é cirurgia laparoscópica e esteroscópica. E lá, daquela época, já falava de pólipo. Então, de lá para cá, muita gente
sabe fazer o tratamento de pólipo. Agora, Ó, não Jorge, sei... tem um montão de perguntas aí. Você está Pergunta. acompanhando aí as perguntas? Pode responder. Ó, porque passaram várias, eu não consegui nem acompanhar todas. A minha luz aqui de frente acabou de pifar, acabou de queimar, fiquei meio no escuro. O Aqui está meu perguntando. pedestal, acho que foi tanta live que a luz até É, cansou. vamos ver. Vamos lá. Tive 2 gravidezes ectópicas, perdi uma das trompas e a segunda foi em maio. Minha pergunta é, quanto tempo esperar para fazer a FIV? Pode responder. Né? Então, você foi em maio deste ano, tá? Então você já pode começar a fazer os exames, a fazer uma avaliação com um profissional aí especialista em reprodução humana para avaliar todos os outros fatores. Já temos aí 2, 3, vamos indo para. Ah, foi maio agora, então só 2 meses. Mas mesmo assim, esse tempo de você fazer todos os exames, se preparar, as clínicas voltarem aí a sua atividade normal, você já pode engravidar. Não existe nada que impeça, não. Tem alguém perguntando sobre endometriose. Endometriose atrapalha a conseguir gravidez. A endometriose pode atrapalhar e pode ser uma importante causa de infertilidade, mas não significa que a paciente tem endometriose vai ser infértil. O que acontece é que 50% das mulheres que estão numa clínica de reprodução humana têm endometriose e, logicamente, a gente não opera esse monte de mulher. Acho que em relação à endometriose, é importante saber que, geralmente, quando a mulher quer engravidar, a conduta não é cirúrgica. Isso é muito importante. E quando a mulher tem endometriose no ovário, também, quando tem cisto de endometriose, é importante isso, porque o não raro que acontece é que a mulher é operada. Não estou falando que não precisa de operar, muitas vezes tem que operar também, porque às vezes é grande ou tem risco de complicação, tem que operar. Mas geralmente, quando a intenção é engravidar, não tem que operar da endometriose. O tratamento pode ser uma inseminação, pode ser fertilização, mas não é cirurgia. Não significa, volto a falar, que às vezes a conduta é cirúrgica, principalmente naquela endometriose muito grave, que a paciente tem muita dor, aí não raro acaba sendo uma cirurgia de cirurgia grande. Eu falo cirurgia grande porque não adianta fazer uma meia cirurgia. Ou opera radicalmente para realmente eliminar, entre aspas, todos os focos da endometriose, ou não opera. Então não faz meio serviço, porque senão você vai ser reoperada. Raramente se reopera a mesma paciente várias vezes, né? E não raro tem paciente que chega a operar 3 vezes. Isso é uma coisa que não deve acontecer, porque cada cirurgia que você faz é um risco. Cada Um cirurgia risco. que você faz no teu ovário, você vai perder uma parte do seu ovário. Então, por isso que acho que a coisa importante de quando fala de endometriose é isso. Pode atrapalhar, mas cuidado com a cirurgia. Não sou contra a cirurgia, por isso que até eu te mostrei, que eu tenho até livro publicado de cirurgia. Mas tem que saber indicar, tem que ser alguém que tem experiência em endometriose e infertilidade para indicar a cirurgia. Não opere de bate-pronto, porque você pode prejudicar a sua fertilidade futura. Ó, tem uma pergunta muito interessante aqui. Foi perguntado se problemas periodontais podem prejudicar, né, a fertilidade, podem dificultar a gravidez. Assim, ó, especificamente, o problema periodontal, um problema da cavidade bucal, ele não vai ser o problema direto de você não estar engravidando. Mas todo o processo inflamatório, toda a condição que leve a um processo inflamatório no nosso corpo, pode sim gerar algum dano. Então, é sempre adequado que se faça aí todo esse controle, né, com o dentista da cavidade bucal, que se faça o tratamento, até porque gestantes não devem ter problemas periodontais, que podem ter bactérias e infecções. Então, não é a causa primordial, mas é um processo infeccioso e inflamatório no seu corpo e que pode estar te causando outros problemas. Alguém perguntou sobre 2 tubas obstruídas, né? Quando fala assim, 2 tubas obstruídas, precisa tomar cuidado, porque às vezes pode ser a contração das tubas próximo do útero, pode contrair. Agora, se realmente são 2 tubas obstruídas em outra parte que não próximo do útero, deve ser obstrução mesmo, né? Se isso dificulta, logicamente pode até impedir a gravidez, se for obstrução realmente. E o tratamento pode ser consertar a tuba, que já é mais raro, porque isso é para uma paciente mais nova, até 35 anos talvez, se tiver antimelena normal, né? Ou muitas vezes acaba sendo a fertilização in vitro, vai depender do local onde você está, se você tem essa possibilidade de ter acesso à fertilização in vitro,
com certeza a fertilização in vitro acaba sendo mais fácil, talvez mais barato, porque hoje tem muitas clínicas de reprodução humana pelo Brasil e talvez eu diria que tem poucos profissionais capacitados para operar tuba, né? Porque exige não somente a habilidade de operar tuba, precisa ver se ele consegue ver todo o contexto da paciente, o que a paciente tem, que se operar a tuba vai resolver o problema dela. Porque não adianta operar a tuba e ter outros problemas que podem dificultar a gravidez. Então, por isso que para indicar cirurgia, primeiro tem que saber se realmente aquilo lá vai resolver o problema da paciente. Logicamente, ninguém é Deus, não vai ter certeza, mas ele tem que levar em conta os vários aspectos para indicar a cirurgia, se a cirurgia vai ser benéfica ou não. Aí teve mais uma aqui, Josi, da Josiele, ainda nesse contexto das tubas, que ela pergunta se quem fez a retirada das tubas, a salpingectomia, pode ter os seus ovários prejudicados, tá? Isso é uma questão que não é muito bem esclarecida ainda, mas existe sim essa possibilidade. Por quê? Os canaizinhos, né, as veias e as artérias que levam o sangue para os ovários, estão ali muito próximas da tuba, elas podem ser afetadas. Então, a vascularização, que a gente chama, que é o quanto de sangue que chega lá no ovário, ela pode ser reduzida numa cirurgia de salpingectomia. Isso não é totalmente, absolutamente comprovado. Olha, todo mundo que fez uma salpingé vai ter os seus ovários com uma redução aí de óvulos, vai ter dificuldade para engravidar. Não, mas pode acontecer sim, exatamente por isso, porque a gente corta os vasinhos que levam sangue ali para os ovários. Uhum. Tem alguém que perguntou, falando sobre cisto se dá infertilidade. Se for um cisto somente, pouco provável que ele vai causar infertilidade. Cisto é vamos dizer assim, uma bexiguinha de água que fica num dos ovários ou nos dois ovários. Agora, é diferente de ovários policísticos, são várias bexiguinhas de água pequenas, vários cistozinhos pequenos, né? Bexiguinha de água que tem nos ovários, bilateralmente, nos dois ovários. E síndrome dos ovários policísticos contém tudo isso. Além disso, tem hormônio masculino aumentado e ovula menos. Então, se ovular menos, tem menos chance de engravidar. Então, nem todos os cistos, diria a maioria dos cistos, não leva à infertilidade. Agora, síndrome dos ovários policísticos geralmente leva à infertilidade, mas é relativamente fácil de tratar quando responde bem aos tratamentos mais simples. Quando o tratamento fica mais complicado, aí fica bem difícil de resolver muitas vezes. Ó, tinha uma outra pergunta aqui, ver se eu vou conseguir responder o que você está perguntando. É que você está em dúvida se você já está chegando na menopausa ou se o problema de você não estar menstruando está relacionado aos seus ovários policísticos. Então, tudo depende da sua idade, tá? E de uma avaliação geral. Para a gente saber se uma mulher ela já está entrando em falência hormonal, ou seja, seus ovários já estão parando de produzir hormônios e aí ela vai deixar de ser fértil, nós podemos nos guiar pela idade, pelas características clínicas e por alguns exames laboratoriais. Então, podem ser as duas coisas. Uma mulher que não menstrua, ela pode sim estar entrando na menopausa ou pode ser consequência do seu ovário policístico. Então, alguns exames que podem ser feitos, basicamente nas dosagens hormonais, FSH, avaliar o AMH, isso pode ajudar. Aí ela perguntou se tem algum hormônio masculino que vai ajudar a engravidar. Existem, para mulheres inférteis e que vão fazer tratamentos de reprodução assistida e que já fizeram algum tratamento e tiveram uma resposta a esse tratamento ruim, então tomou todos os medicamentos para estimular os ovários e foram produzidos poucos oócitos, foram captados poucos oócitos. Existe a possibilidade de usar a testosterona, que é o hormônio masculino, antes de um próximo estímulo para tentar melhorar essa resposta ovariana. Então, isso existe sim. Usar testosterona, mas só e nunca em uma paciente, nunca é uma palavra forte, mas não usualmente numa paciente que vai fazer sua primeira tentativa ou seu primeiro estímulo. Vou falar, tem gente que tá falando que tem alguém que tem 41 anos, né? E que a médica falou para esperar para engravidar. 41 anos você já tem que estar definitivamente com quem tem experiência em tratar mulheres com mais idade, né? Porque 41 anos
já fica meio difícil de alguém que está começando, vamos dizer assim, a carreira reprodutiva, tocar o caso. Então, não significa que não vai engravidar nessa idade. É que vai ter que ter um pouco de agilidade no tratamento, que às vezes um ginecologista que não está muito acostumado com o tratamento da infertilidade, pode ser que ele vai demorar e esse tempo pode ser crucial para você. Dá para dizer que nessa idade a gente já está, o Brasil já foi liberado para fazer tratamentos de mulheres com mais idade, pacientes com poucos óvulos, já podem procurar uma clínica para fazer o tratamento. O que não pode agora ainda é transferir o embrião, segundo recomendações de órgãos internacionais. Não é aconselhável que faça, não é que é proibido, não é aconselhável porque não se sabe exatamente se a Covid causa algum dano no embrião ou na gravidez, porque ainda não nasceu nenhuma criança desde que começou essa pandemia. Tem uma outra pergunta aqui, Jorge. Ela está perguntando se o AMH, que é o hormônio antimileriano, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, eles podem ser dosados em qualquer fase do ciclo, tá? Olha, o FSH, ele deve ser dosado sempre na primeira fase do ciclo, tá? Então, entre o início do ciclo até o 5º dia, aproximadamente. O AMH, ele pode ser dosado em qualquer fase, mas se você já for fazer o exame, você já dosa os dois no início do ciclo, que é o ideal. E sempre se lembrar que essas dosagens hormonais nunca devem ser feitas em uso de anticoncepcional. O ideal, principalmente para o FSH, é que não esteja fazendo uso da pílula. E para o AMH também, para que esse resultado seja mais fiel, sem uso do anticoncepcional. Aí tem alguém que está perguntando se tem alguém lá de Santa Catarina que é nosso parceiro, né? A Carla. Na verdade, a gente tem parceiros pelo Brasil todo. Lá em Santa Catarina tem a Carla, mas também tem caramba, esqueci o nome dele. Ó. Lá no Hospital do Bahia Sul também tem gente. Então, tem vários. Então, o que você pode fazer é ligar para lá, para a nossa clínica, e eles dão o telefone das pessoas com o maior prazer, porque nesses anos todos a gente foi tendo, vamos dizer assim, discípulos pelo Brasil todo. Então, a gente vai ficar feliz de encaminhar para alguém. A Carla mora em Joaçaba. É uma grande cidade do interior. Olha, a Dayana, ela está perguntando se chegando aos 35 anos vai ficar mais difícil de engravidar. Então, Dayana, é aquilo que eu já tinha dito em outra resposta. A gente nasce com um determinado número de óvulos e logo que a gente nasce, esse número já cai muito. E ao longo da nossa vida, esses óvulos eles vão acabando, a nossa reserva ovariana ela vai se esgotando. Quando a gente chega por volta dos 35 anos, essa queda é mais acentuada e fica mais marcante depois dos 38 anos. Então, é sempre um sinal de alerta. É claro que uma gravidez, ela não depende muitas vezes de outros fatores, de ter a estrutura social adequada, o trabalho. Então, não é só querer engravidar. Então, se você está chegando perto dos 35 anos e ainda não tem essa estrutura para uma gravidez neste momento, o que a gente aconselha é que faça uma avaliação da reserva ovariana, converse com um profissional habilitado na reprodução assistida, para que ele te possa orientar em relação a tempo, quanto se pode esperar, se deve esperar, ou até mesmo a preservação social da fertilidade. Tem 46 anos, você está perto da menopausa? Pode ser, e já seria oportuna, né? Após os 40 anos já não é uma menopausa precoce, né? Menopausa é a última menstruação. Mas geralmente as mulheres têm a menopausa por volta dos 48, 50 anos de idade. Não é aos 46 e também não é aos 40. Mas se for aos 46, já pode ser oportuna essa menopausa. Oi, pode falar. Oi, tem uma pergunta recorrente aqui também, que ela já fez várias vezes. Ela não conseguiu engravidar porque tem muito hormônio masculino e muito hormônio feminino. Isso é uma pergunta bem vaga, mas os problemas hormonais, tá? Eles podem causar, sim, problemas na fertilidade. Então, diversos hormônios do nosso organismo. O hormônio da tireoide pode afetar a fertilidade. Os hormônios produzidos em glândulas dentro do nosso cérebro, da hipófise, também podem afetar.
e os hormônios que são produzidos nos ovários, tá? Então, ter alterações aí, como você disse, dos hormônios masculinos e femininos, pelo que você está dizendo, você deve ter um problema com, ou você não deve ovular direito, você deve ser uma anovuladora. E isso sim pode causar, ser uma causa da infertilidade. Vou responder duas perguntas. Uma é rapidinho. Quanto tempo demora para retirar os óvulos, né, de uma paciente? A gente começando a estimular, provavelmente no dia 2 de um determinado ciclo, né, a gente vai retirar os óvulos lá pelo dia 12, por aí, mais ou menos. Então é rápido. Antes da metade do mês, a gente já consegue retirar os óvulos. Aí tem alguém que está falando, eu tenho 33 anos, né, está começando a fazer o tratamento. E se está tarde. Na verdade, nos dias atuais, é uma boa hora para se fazer esse tratamento. E porque ainda nessa idade ainda há a possibilidade de, se realmente, se tiver um antimileriano bom, se tiver boa quantidade de óvulos, até participar do programa de ovulação, que não sei se é sua realidade ou não, mas pode ajudar você a minimizar seus custos, porque outra paciente que precisa pode ajudar no seu tratamento, logicamente, de maneira anônima. Então, na verdade, assim, por que hoje em dia? Porque hoje em dia essa é a realidade das mulheres. Eu diria para você, na realidade, uma clínica de reprodução humana, como é o caso nosso, seria novinha, porque a nossa média das pacientes geralmente é 38 anos de idade. Jorge, tem uma pergunta aqui que é para você. Parceiros em Goiás. Tá? Então, acho que é melhor entra no site, né? E aí tem a busca lá no site, é bem fácil. Então, você entra no site, faz a busca por parceiros e você tem uma mapinha lá, você clica e você vai ver quais são os parceiros em Goiás. E também dá para você entrar em contato, vai ter uma pessoa que é encarregada de dar assistência, né? Ela chama-se Eli, é uma pessoa super carinhosa, ativa, gosta de ajudar demais as pessoas, né? Ela pode te assessorar nisso de encontrar o médico mais próximo, né? Ou também o médico que eventualmente tem algum conhecimento de reprodução humana e a gente pode também ajudar esse médico. O que muitas vezes a gente tem pedido para algumas pacientes onde a gente não tem algum parceiro, identifique na cidade alguém que tem algum conhecimento que a gente consegue orientar mesmo à distância. Hoje é extremamente fácil, né? Com tantos recursos, é fácil orientar o médico e tem que ser dessa forma. A gente não pode fazer sem um acompanhamento médico do outro lado. Então, é importante a identificação. E hoje os protocolos são cada vez mais simples, né? Então, se a pessoa tiver algum conhecimento, que no caso todos os ginecologistas têm, né? Basta ele ter algumas habilidades que ele consegue tocar em parceria com várias clínicas, que hoje em dia várias clínicas fazem esse tipo de abordagem, né? O que não pode é esperar, né, Jorge? Se já identificou, tem o problema, precisa já procurar o diagnóstico correto, já procurar o tratamento adequado. Quanto tempo após uma salpingectomia e uma curetagem vai ocorrer a menstruação? Normalmente, após uma curetagem, a mulher fica sangrando por alguns dias, tá? Não é um sangramento muito prolongado. Normalmente, aí, de 10 a 20 dias já é para o sangramento ter reduzido bastante. Então, se o procedimento foi uma salpingé, eu estou imaginando que talvez por uma prensa ectópica, e esse médico também acabou fazendo uma curetagem por conta né, de algum diagnóstico que ele queria fazer, o sangramento ele deve se encerrar mais ou menos por volta de 10 a 20 dias. Então, alguém está perguntando, né, taxa de sucesso da fertilização in vitro. Logicamente, isso depende de múltiplos fatores, principalmente da idade. Se a paciente é nova, a taxa de sucesso vai mais de 50%, às vezes 60%, 70%, que é muito, muito alto, né? Mas se a paciente tem mais idade, logicamente, a taxa de gravidez cai bastante. Em algumas situações, não chega nem a 5%, 10%, né? Aí, mesmo assim, mesmo às vezes a paciente tem 5%, a tendência do paciente é insistir em querer fazer. Então, isso é uma vontade e o que a Rita acabou de falar, né? Que o que não pode é esperar. Quanto mais idade, mais difícil fica, né? Aí, então, estou falando bastante, assim, de parceiros em outros lugares que tratam. Na verdade, entra no site Clínica Gera, que você vai lá, vai ver, tem uns nomes lá, pega o telefone e liga para a clínica e fala com as pessoas que atendem o telefone. Tem várias pessoas que atendem e, especificamente, quem cuida das pacientes de fora de São Paulo e médicos de fora de São Paulo é a Eli.
que ela é do serviço de atendimento, ela pode te dar essas orientações e indicações todas. Teve mais uma pergunta sobre a AMH, sobre fazer o exame de AMH em uso de anticoncepcional. Não é totalmente proibido, mas o ideal é que para você ter um resultado aí bem fiel, um resultado bem confiável, o ideal é que você pare o anticoncepcional por um período, né? Pelo menos aí de 1 a 3 meses, e aí faça o exame, que aí o resultado do exame realmente vai ser bem confiável. Aí tem alguém perguntando se 7,5 de AMH se é baixo aos 38 anos, né? Aos 38, estou vendo o gráfico aqui, ó. Aos 38 7,5 é anos, muito alto. aos 38 anos, você teria 2 e pouquinho de antimileriano. Então, seu antimileriano está bastante alto. Então, provavelmente, você deve ter ovário policístico. Você deve ter vários folículozinhos, conforme eu expliquei anteriormente, né? Você teria que passar com o ginecologista para fazer essa avaliação, né? Mas não deve ser nada de grave, não, viu? Certo. Quanto tempo podemos esperar entre uma FIV e outra? Então, a paciente fez uma FIV, se ela não teve sucesso, não conseguiu engravidar, quando ela pode tentar novamente? Então, logo depois de uma transferência, é preciso esperar que ela tenha uma menstruação, que ela tenha um sangramento natural. Eu sempre oriento fazer uma reinvestigação aí, reavaliar, fazer um check-upzinho aí do caso todo novamente, né? Para ver se existe alguma coisa a mais que pode ser feita para essa paciente. E aí vai depender se ela já tem embriões congelados ou se ela tem que fazer todo o processo de novo. Mas depois que ela menstruou, o seu corpo já começa a funcionar normalmente, ela já pode começar a tentar novamente. Ela está falando sobre gestação heterotópica, né? É uma situação rara, mas às vezes acontece, a paciente tem uma gravidez dentro do útero, fora do útero, às vezes uma situação enganosa dessa, o médico faz o ultrassom tão feliz que nossa, tá grávida, aí faz o ultrassom, beleza, tem o útero, tem dentro do útero o neném, mas às vezes tem uma ectópica também, tem fora da tromba. Então, todo ultrassom inicial, né, todo ultrassom de uma gravidez inicial tem que ser bem feito para procurar se não existe outras gravidezes, né? Aí tem minha filha tem 12 anos, sofre muito de cólica na ovulação, tem outro procedimento a não ser introdução de anticoncepcional. Posso falar? Pode. Posso falar? Com 12 anos, se ela está tendo cólicas intensas, para melhorar realmente, se são cólicas que prejudicam o dia a dia dela, não permitem que ela vá à escola, que ela faça educação física, fazem com que você tenha que medicá-la com remédios potentes, ela fica acamada e não responde aos tratamentos habituais, que são os antiespasmódicos, que são remédios para dor, e os anti-inflamatórios, o anticoncepcional sim é uma boa indicação. Embora ela tenha uma idade, né, 12 aninhos, ela é jovenzinha, mas hoje nós já temos pílulas com muito baixa dose hormonal, pílulas de microdose, e que podem ser introduzidas sim e ela vai ter melhora. Uhum. Tem a Priscila, ela diz que tem filho de 5 anos, depois não engravidou mais, né, que todos os exames estão normais. Na realidade, algum problema tem. 5 anos tentando, já era para ter acontecido. Se não está acontecendo, aí tem que investigar melhor, tem outros exames para descobrir. Então, quer dizer que descobre sempre a causa? Depende do centro de reprodução humana, dos recursos que tem, geralmente a gente consegue, mas de maneira geral, cerca dos 30% das vezes não se consegue chegar ao diagnóstico, né? Mas se tiver mais recursos, você consegue, logicamente, chegar a mais diagnósticos mais aprofundados. Inclusive, o diagnóstico pode ser até em laboratório. De repente descobre que não fertiliza, de repente descobre que os embriões têm alterações genéticas. Então, vai depender dos recursos para dizer que não tem alguma coisa que não evita dela engravidar. Mas com certeza, Priscila, se você está tentando 5 anos e os exames estão normais, só insistir em mais exames ou, melhor, avalie melhor a questão da reserva ovariana, ver se não tem indicação de fazer uma fertilização in vitro, porque o tempo aí como a gente já falou anteriormente, né? O tempo é crucial. Se você demorar muito, inclusive é um questionamento que muitas mulheres têm nessa época de pandemia,
elas querem transferir, apesar de não ter a recomendação, querem bastante, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para acabar essa pandemia. Então, o tempo para a mulher é algo extremamente importante em termos de fertilidade. Tem duas perguntas de fator masculino, Jorge. Uma pergunta quais os principais fatores que levam à infertilidade masculina, e a outra depois é uma pergunta: o marido tem azoospermia e ela não consegue engravidar. Então eu respondo uma, você responde outra. Os fatores de infertilidade masculina, eles podem ser vários. Dentre todos os fatores, o que mais frequentemente acontece é uma alteração na bolsa escrotal, que se chama varicocele. São varizezinhas em volta do testículo e que prejudicam o funcionamento do testículo. Então, a varicocele, ela é uma das principais causas de infertilidade nos homens. Existem várias outras causas: alterações hormonais, alterações apenas às vezes por hábitos, né? O tabagismo influencia, o uso de drogas, profissões que mexem com venenos, com organos fosforados, quem trabalha em locais muito quentes, cozinheiros, chefes de cozinha. Então, existem vários fatores para a infertilidade masculina. O exame básico para pesquisar a infertilidade é o espermograma. Então, é o exame inicial de uma propedêutica de infertilidade masculina. Mas, em existindo algum problema, esse homem ele deve procurar uma avaliação. O casal vai estar sendo avaliado por um profissional da reprodução assistida e talvez precise de um auxílio de um andrologista. Então, estou perguntando a questão masculina, né? O homem que não tem espermatozoide, que é azospérmico. Então, o homem que é azospérmico, a princípio, ele fica triste, né? Porque não tem espermatozoide. Mas para esses homens, uma boa notícia é que geralmente se consegue achar espermatozoide lá no testículo. Antigamente não tinha essa possibilidade. Se tivesse ou falta de ausência de espermatozoide, não ia engravidar mesmo. Hoje, geralmente se consegue obter espermatozoide com técnicas cirúrgicas, depois com a ajuda do laboratório, faz o embrião e transfere para dentro do útero, né? Então, isso precisa, logicamente, de uma avaliação andrológica que é extremamente importante no processo de fertilização. Na verdade, para fazer o nenê, precisa de um homem e de uma mulher, precisa do espermatozoide do óvulo. Então, a natureza democraticamente deu 50% de possibilidade de ocorrer a falta da gravidez com o homem e mulher também. A gente tem a impressão que é mais a mulher, mas é mentira. É porque os tratamentos são feitos nas mulheres, infelizmente para as mulheres, e os homens conseguem reclamar que ele tem que fazer espermograma. É um exame super simples, né? Como eu falei, o exame de entrada aí de uma avaliação masculina na infertilidade e precisa ser feita. E sempre lembrando que o espermograma bem feito, né, Jorge? Isso é muito importante também. O espermograma, quando ele estiver alterado, avaliar em qual laboratório que ele foi feito, como foi feita a coleta. Normalmente existem ótimos laboratórios, mas nas clínicas de reprodução assistida, a qualidade da avaliação do espermograma é muito boa. Então, às vezes também um espermograma só não vai dar o diagnóstico. Muitas vezes é preciso repetir e esse novo exame eu sempre aconselho que seja feito num local aí bem confiável, e as clínicas de reprodução, elas são o local ideal para isso. Então, em relação ao fator masculino de infertilidade, é importante sempre lembrar que ele tem que ser avaliado, o homem tem que ser avaliado, porque muitas vezes tem mulheres que chegam na clínica fazendo vários tratamentos, várias coisas programadas e não fez nenhum espermograma. Isso não pode acontecer porque, no mínimo, tem que ter espermograma, né? Então, e não raro, é importante o homem passar numa avaliação, porque não é somente a quantidade de espermatozoide, tem outros fatores. Hoje em dia está muito em voga a questão da fragmentação do DNA do espermatozoide. Então, o espermatozoide teria alterações dentro dele que poderia dificultar a gravidez ou levar a abortamento, que é a alteração desse exame da fragmentação do DNA, que dificultaria a gravidez natural ou artificial. Então, é importante essa avaliação masculina com o andrologista, que é um médico especialista em reprodução humana, focado na parte masculina.
Espermatozoides lentos podem ser uma causa de infertilidade? Podem. Isso é uma alteração. O espermograma ele vai avaliar vários pontos. Ele vai avaliar a quantidade de espermatozoides, a rapidez desses espermatozoides, a forma dos espermatozoides, o quanto de espermatozoides são vivos ou não. Então, esses espermatozoides lentos, né, se forem a grande maioria, pode sim ser uma causa de dificultar a gravidez. Uhum. Como funciona a doação de óvulos para deixar o tratamento mais barato? Então, nas normas, desculpa, vamos falar de novo. Como funciona o programa de ovodoação? Nas normas do Conselho Federal de Medicina de 2017, isso aí está disponível nas redes, né? no Google. Então, lá tem todas as regras. O principal é assim, não pode ter caráter comercial lucrativo, tem que ser anônimo, então tem que ter pode ser duas formas, ou pode ser uma doação compartilhada ou voluntária. Então, compartilhada, os óvulos são divididos entre as participantes e os custos também. O que acontece é que aquela que recebe acaba custeando mais para aquela mais nova, que tem que ser até 35 anos, os custos do processo todo. Então, quem entra com a parte financeira é a receptora e a doadora entra mais praticamente com os óvulos, né? Vai depender de clínica para clínica. E a doação voluntária é diferente, a paciente ela vai e doa os óvulos, né? Então, isso foi permitido a partir dessa norma, antigamente não tinha essa possibilidade. Então, condição básica que a paciente tinha até 35 anos. Se completou 36 anos, já não pode ser doadora de óvulos. Tinha uma outra pergunta aqui, agora falando, ela fala que o FSH dela é que é 7,5. Se ela consegue engravidar espontaneamente ou se ela consegue engravidar por inseminação. Para que a gente possa dizer se você tem essa condição de gravidez natural ou por inseminação intrauterina, nós precisamos de outros dados, tá? Um FSH de 7,5 ainda é um FSH não tão ruim, não é acima de 9, e vai depender também da sua idade, da condição das suas trompas e se o seu parceiro tem um sêmen bom. Então, trompas boas, parceiro com um sêmen bom e você ovula, essas 3 condições podem permitir que você faça uma inseminação e não uma fertilização. Mas o fator idade é um fator importante. Viu, Rita? É importante a gente frisar uma coisa, né? Isso aqui é um bate-papo, não é uma consulta. Você não pode pegar os dados que a gente está falando aqui e achar que isso aqui é uma consulta, né? A gente está batendo um papo para dar uma orientação de maneira geral. Depois disso, você vai procurar teu ginecologista, especialista quem for, para tomar a conduta definitiva, né? Porque senão você pode incorrer em erros, né? E da outra vez que eu estava fazendo uma live, até contei a história de um amigo meu que ele foi com a namorada no ginecologista, aí o ginecologista falou assim, sua namorada tem ovário policístico, então vai ser muito difícil ela engravidar. Ele não teve dúvida e foi para cima e acabou antecipando o casamento, né? Então, não é assim, né? Não é porque alguma conversinha assim que a gente vai realmente dar a conduta, né? E é isso que é importante a gente lembrar, que a gente está aqui dando uma orientação, dando principalmente umas palavras de que dê mais coragem para você continuar. E você vai ver que tem muita gente que está no mesmo barco querendo engravidar. Alguém perguntou, Jorge, se precisa contar para a criança que ela nasceu por uma ovodoação. Isso é uma questão muito pessoal, é uma questão aí pessoal do casal, né? E aí vai ser uma decisão entre o casal, né? Hoje em dia, com o novo entendimento que as pessoas têm de tudo, antigamente um procedimento de fertilização in vitro era uma coisa aí do outro planeta, uma coisa quase, vai fazer um neném de proveta, parecia que estava fazendo alguma coisa aí da NASA, da Lua. Hoje em dia não, isso é uma coisa simples, simples em termos de que é feito com muita frequência.
E os jovens hoje entendem muito bem tudo isso. Então, toda essa questão pode ser trabalhada com a criança desde pequenininha, às vezes com a ajuda de uma profissional, uma psicóloga, e para que vocês decidam juntos se vale a pena ou não contar. Sabe como que eu falo isso, Rita? Se deve ou não falar para a criança que ela é fruto de uma ovodoação. Eu costumo falar assim, sempre é bom a verdade, mas a criança muitas vezes não vai entender, quer dizer, geralmente não vai entender. Ele é muito Falar com ela pequenininho, com né? 3 anos de idade, 4 anos de idade, 6 anos de idade, não vai entender. Então, assim, na minha opinião, pessoal, não vi isso escrito, você fala assim, você teve que fazer tratamento para você vir ao mundo. Até aí, tá feito, né? Tá falado que foi feito tratamento. Agora, os detalhes, a criança Isso não vai pode vir perguntar. ao longo da vida, né? Um dia Ao ela longo vai da vida, um dia essa criança mais velha vai perguntar, mãe, que tratamento foi esse? E aí sim, não é? Pode ser então, um. talvez seja um momento de falar, porque ela entendeu a coisa. O que não pode é mentir. Eu acho que mentir é complicado, né? Mas, sendo dessa maneira, eu acho que é mais ameno, é menos problemático, né? Ah, eu preciso dar uma lembrança aí. Ó. A Carol está no Rio de Janeiro, está falando para dar um alô. A Carol foi nossa aluna também, é uma excelente profissional. Ela estava esquecendo de mim? Não. A Carol está lá no Rio de Não. Janeiro e ela também, a gente acabou ficando super amigos, viajamos juntos. Fomos a Portugal, né? Família dela, nossa família foi bacana. Uma pessoa super carinhosa, além de excelente profissional. Aí, alguém está falando sobre ovo doação também, né? Ovo doação é algo realmente muito, muito importante. Se a mulher tem vontade de doar óvulo, vai ajudar muita gente. E como quase tudo na vida, tem mais gente precisando, né, do que doando, né? Porque muitas não sabem nem que pode doar, né? Até voluntariamente, né? Então, e também o perfil da paciente que chega, principalmente numa clínica de reprodução humana de alta complexidade, como a nossa, a gente acaba pegando paciente que já chega aos 38 anos de idade, como eu falei anteriormente, já não é mais a idade para doar. Então, não chega aquelas pacientes com menos de 35 anos, né? Que é o limite, como eu falei, 35 anos. E além do que, também tem o problema da etnia, por exemplo, quase não tem japonesa. E outra que não tem também é pessoas negras, totalmente negras também não tem. Loira de olhos azuis também não tem. Então, a maioria que vem, que acaba nem sendo tanto, é a população normal que a gente vê na rua, mas essas etnias que a gente quase não vê, tem pouco, né? Então, por isso que a fila de espera é grande. Hoje, o que está acontecendo é que tem a possibilidade de adquirir óvulos do exterior e espermatozoide também. Então, com isso, acaba ajudando pacientes que não conseguem ter filhos. O problema é que o dólar ou o euro, por isso que está, já era caro, agora está caríssimo, né? Então, acaba inviabilizando para muita gente. Os tratamentos com ócitos importados, eles ficaram um pouco mais caros agora com tudo isso, mas dá para fazer com a doadora nacional também, né? E a gente tem sempre que estimular mesmo. Quando tem uma paciente mais jovem que vai fazer um tratamento de reprodução assistida e ela tem condições de ter uma boa produção de óvulos, nós sempre estimulamos, sim. Eu acho que isso é um ato de desprendimento, né? É um ato de carinho. E ajuda bastante. Até alguém falando como fazer. Na verdade, as clínicas como a nossa têm um programa assim de a pessoa se cadastrar à distância e depois as pessoas orientam como fazer, viu? É que, infelizmente, não dá para a gente continuar muito mais, porque daqui a pouco vai cair. Vai Já cair a passou live. quase uma hora. Já passou quase uma hora a gente conversando aqui. Foi gostoso, foi ótimo, Josi. Teve bastante. Eu acho que deu para, como eu falei no começo, eu acho muito importante a gente fazer esse bate-papo. Fica uma coisa bem legal para a pessoa que está assistindo, porque ela pode tirar as dúvidas, pode conversar. A gente fala numa linguagem aí que todas vão entender. Então, como você falou, ninguém está aqui para fazer diagnóstico, para dar conduta, ou para fazer definir nenhum tipo de tratamento. E sim para sempre deixar aí uma mensagem. Primeiro, eu acho que uma mensagem de esperança, né? Que sempre é possível, existe sempre um caminho para a gravidez. Se esse é o sonho, existe um caminho, ela deve ir atrás. É isso aí. E é importante correr atrás desse sonho. O que não falta hoje
principalmente nos grandes centros, são médicos que sabem tratar da infertilidade e as inúmeras parcerias que acabam cobrindo o Brasil todo. Então, diferentemente de alguns anos atrás, cada vez mais está sendo popularizado a reprodução humana, de forma que pode se ajudar muita gente no seu tratamento e conseguir o sonho de ter filhos. Inclusive, vale a pena lembrar, naquelas questões pouco comuns antigamente, né? Era mãe solteira ou mãe produção independente, homem com homem, mulher com mulher, sozinho. Quer dizer, existem várias possibilidades que hoje se aceita e é possível fazer. Então, as novas famílias, né? Essas novas famílias são muito... Tá que nem o Covid, o novo normal. O novo normal, não, mas são as novas famílias. Ó, você tem que dar um oi para a Tânia também, porque ela está cobrando aqui. A Tânia tá brava, dá um oi para ela. A Tânia, nossa amiga, já... Nossa, outro dia ela mandou um certificado que ela fez um curso meu em 1993. Ela estava na faculdade ainda, fez um curso comigo. Falei, nossa, isso aqui é uma relíquia. Naquela época ela estava fazendo curso já de... Na época era de laparoscopia, mas muito tempo atrás. Ela mandou, eu falei, caramba, tô velho, velho mesmo. A Tânia também foi uma pessoa que eu conheci, a doutora Tânia Schupp foi uma amiga que eu conheci aí na Clínica Gera e que se tornou aí uma grande amiga minha também. E é super competente, o doutorado dela foi em gestação tardia, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Então, ela está com a gente já há mais de 5 anos que está com a gente. É uma profissional realmente. E casou-se muito bem. Casou-se muito bem. O marido dela é o Marcel. É referência no pâncreas, fígado. Fiz uma propagandinha do Marcel, querido Marcel. Pois é. Então, obrigado a vocês que ficaram na nossa live. Isso aqui não tem tanta gente assistindo, mas incrível como depois fica centenas de pessoas vendo. Falaram que para gravar, realmente fica gravada essa live aí. Então dá para vocês assistirem depois, ou outras pessoas assistirem, e muita gente acaba assistindo mesmo. Então, obrigado, boa noite, e espero que vocês tenham tido a informação que queria. Se não, procure no nosso Instagram, no Instagram da Rita, que hoje em dia está bem difundido os conhecimentos. Obrigado e boa noite. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado, Jorge. Tchau. Tchau, tchau.